De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h16 é hora da terapeuta, né, comportamental, se é que a gente pode chamar ela assim, a Vivian Cirineu. Vem pra cá, Vivian, sempre bonita, tudo bom com você? Tudo bem, obrigada. Tudo ótimo. Pode sentar, por favor. Obrigada. Vivian, como que vai a vida, Vivian? Pois é, estamos aí. Firme e fortes, Firme né? e forte. Sei que você já está com os recortes nas suas redes sociais de participações aqui em nosso programa. Fala um pouquinho a respeito. Sim, a gente tem feito alguns recortes dos trechos dos programas que eu estou colocando no meu Instagram e em breve no YouTube a gente vai ter os nossos programas completos para os pais, para as mães poderem assistir, pesquisando direto com o tema. Estou com problema de bullying, estou com problema de birra, então vai direto no programa e você vai conseguir pesquisar pelo nome. Maravilha. E hoje você, como educadora parental, vai falar conosco a respeito de temperamentos infantis, né? Porque nenhum de nós é igual ao outro. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua expertise pessoal, a sua maneira de se manifestar ao longo da vida. Tem pais que criam as crianças terminam criando as crianças de maneira igual, mas isso não dá certo. A experiência mostra que não dá certo, porque eu fui criado com a minha irmã, mas cada um segue um caminho, cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. O que é esse temperamento de cada criança? A gente observa, assim, né, muitas histórias, assim, mas eu criei meus filhos iguais e um deu certo, outro não. Às vezes é isso. Um foi para a faculdade, o outro se perdeu e não conseguiu construir a vida. E aí o que acontece? Assim, a gente não pode criar filhos de maneira igual. Sim. Porque as crianças são diferentes, as pessoas são diferentes. E como que elas são diferentes? Aí a gente vai estudar sobre o ser humano. Né? São estudos muito antigos que falam sobre personalidade, sobre temperamento. Então, a primeira coisa, vamos entender. Qual é a diferença de temperamento e personalidade? Sim. Temperamento é algo que a gente nasce com a carga genética, com um padrão de comportamento que veio de geração em geração. A gente herda dos nossos pais. E, conforme a gente vai vivendo o dia a dia, as experiências, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade. Então, assim, o temperamento genético, ele não muda. Tá. Você nasceu e vai morrer com esse temperamento. E o que é o temperamento na prática para o nosso telespectador compreender? Existem muitas teorias para explicar temperamentos. Uma das mais conhecidas, que veio desde a Grécia Antiga, a gente tem até um videozinho para mostrar. Bacana, vamos ver onde então. vem essa teoria dos temperamentos, que é uma das mais conhecidas, que divide os temperamentos em 4 tipos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, desde estudos da Grécia Antiga, começou lá com Aristóteles, onde ele dizia que existem os humores, os fluidos corpóreos, relacionados à simbologia do fogo, da água, da terra e do ar, que estavam relacionados a esses temperamentos. Então, a pessoa que tem um temperamento colérico é como se ela fosse o fogo, né? É quente, é da raiva, é o que se expande. O fleumático é a água, que se adapta à rotina, que é maleável, que é o diplomata, né? O sanguíneo é aquele que vai com o vento. Então, essas simbologias, e o melancólico é aquele que é o pesado da terra. Essas simbologias, elas servem para ajudar a gente a entender um pouquinho e lembrar dos tipos dos temperamentos, que não é um conceito muito fácil, mas quando a gente pensa por esse lado, associando com esses minerais da natureza, é um pouquinho mais fácil da gente entender. Sim. Então, assim, nessa teoria que veio do Aristóteles, depois foi Galeno e Hipócrates, o pai da medicina, que fizeram os escritos e transformaram esses humores em temperamentos. O que eles diziam? Que existem basicamente 2 grandes grupos de temperamentos: os quentes e os frios. Os extrovertidos, né? Sabe aquela pessoa, né? Que chega, oi, tudo bem, e conversa, e está sempre alegre e tal. Esse está de um lado mais quente do temperamento. E os introvertidos, aqueles que são classificados como tímido, mas não é que é tímido, é que a pessoa não gosta, ela não quer aparecer, ela quer ficar ali atrás das câmeras. É tipo o Beto. Ela se sente confortável assim. Então, ela só é introvertida, é uma característica dela que a gente precisa respeitar. E, é claro, o temperamento, quando a gente entende como que ele é, não é que a gente vai se acomodar e usar, não, eu sou colérica mesmo, eu sou brava mesmo, então eu xingo todo mundo. Não. Eu entendo como eu sou e, sabendo disso, eu vou buscar habilidades para eu ter regulação emocional,
para eu não explodir. Porque um colérico, né, que é a associação do fogo, que é aquela pessoa que é muito explosiva, brava, impulsiva, o fogo, quando ele está descontrolado, ele arrasta, ele queima tudo. Verdade. Né? Agora, o fogo, quando ele é bem canalizado e está numa tocha, ele ilumina caminhos. É verdade, olha coisa boa. Então, Que lindo, adorei. exatamente. Eu quero iluminar os caminhos. Então, todos os temperamentos, eles têm as suas qualidades, têm os seus pontos de melhorias, e a ideia, quando a gente entende, não é para rotular e determinar, né? Ninguém é determinado a ser nada. Até porque a gente oscila também, né? Exatamente. Mesmo tendo esse temperamento, a gente pode oscilar, equalizar, né? Para melhor, para que essa chama ela possa realmente, como você falou, iluminar. Exatamente. E quando a gente se depara com isso na criança, né? Isso. Porque a criança ela está em formação até os 6 anos. Exatamente. Até os 6 anos ela está formando a sua personalidade. E ali ela já tem um temperamento. Desde bebês a gente consegue observar alguns temperamentos. O problema é que, assim, um bebezinho, uma criança de 1 ano, de 2 anos, o que acontece? A gente não consegue dizer assim, essa criança tem tal temperamento. Por exemplo, essa criança é colérica porque ela faz muita birra. Não, a birra faz parte da infância. Sim. Toda criança tem dificuldade de lidar com a frustração, de aceitar ou não. Então, eu não posso determinar, por apenas um evento, um comportamento dela, qual é o tipo de temperamento que ela tem. Então, a gente vai observar ao longo de toda a primeira infância, mas somente ali, quando termina essa primeira infância, que eu posso entender qual é o temperamento dominante dela, que geralmente a gente tem 2. Um que predomina e um subdominante. Tá. E assim, na verdade, a gente tem os 4, só que tem um que se sobressai, é como se fosse isso, né? E quando que a gente não pode confundir com personalidade? Por exemplo, eu sou uma pessoa que desde criança eu sempre me posicionei, sempre me coloquei, né? Desde pequenininho eu sempre gostava, inclusive, de estar perto de pessoas adultas para aprender, para compreender. A minha mãe sempre permitiu. Tem mãe que não, criança não pode ficar aqui, conversa de adulto, não sei o quê, tem aquelas coisas, né? Quando que a gente não pode confundir justamente esse temperamento com a personalidade? Porque a gente falou do temperamento, mas Isso. quando que é personalidade? Temperamento, ele é uma coisa que ele é mais instintiva. É Já é aquilo de que você dentro. sente e percebe. Então, vamos dar um exemplo. Assim, como que a gente vai descobrir qual que é o nosso temperamento? Existem alguns testes que podem identificar, mas existe uma maneira assim de pensar. Se eu quero saber se é um temperamento que está mais para o quente ou para o frio. Esse é o primeiro jeito que é mais fácil de eu pensar. Sim. Quente, colérico e sanguíneo. A gente tem até uma imagem que mostra os 4, acho que fica mais fácil Bacana. visualizar. Vamos ver. O quente, né, que são esses, colérico e sanguíneo. Por que é quente? Porque ele reage rápido. Então, se eu estou num trânsito e alguém lá me freia, eu fico com raiva. Todo mundo sente raiva, né? Mas o que acontece? O colérico é aquele que já quer abaixar a janela e gritar, né? E ele é explosivo, é para fora. O sanguíneo também, ele tem essa ação rápida. Agora, já o melancólico e o fleumático, que estão mais para o frio, não é que eles não sentem, mas eles dão aquela segurada, eles não são tão reativos. Então, ele pensa para falar. Então, assim, se você está com raiva do seu chefe falou alguma coisa que você não gostou, você fala sem pensar. Agora, se você tem um temperamento mais para o frio, você remoe um pouco aquilo antes de falar. Você fica mais introspectivo naquilo. Você vai, não é que você deixa de falar, aí depende da sua personalidade. Sim. Mas você não é tão reativo, tão rápido para falar. É mais calculista. É, um pouco mais. Tanto que, assim, tem muitas pessoas que vão para a área da diplomacia que tem o temperamento fleumático. Sim. Que é aquela pessoa que é mais controlada mesmo. Oremos. Parabéns para você que é. E aí a gente tem os 2 lados, né? O seco e o úmido, que está relacionado ao rancor. Sabe assim, quando você recebe uma bronca de alguém, isso para criança, né? A criança recebe uma bronca de alguém, ela fica guardando aquela mágoa o dia inteiro. Ela tem um lado mais seco do seu temperamento. Então, ela pode ser melancólica ou colérica. Agora, aquela criança que você dá uma bronca, passa 5 minutos, ela está vindo, vamos brincar comigo? Ela já esqueceu, ela não está nem aí. Essa é mais suave até para a vida. Essa pode ser uma sanguínea, pode ser uma fleumática, que estão ali do lado do temperamento úmido. Sim. Então, até pra gente, né? A gente briga com algum amigo, briga com um parceiro, você fica ali dias remoendo aquilo.
você tá para um lado mais seco do temperamento. Agora, se você, passou, esqueceu, né? Não deu nem, passou algumas horas, já tá, vamos fazer alguma coisa junto, você já relevou? Já aperta o botão do F e vida que segue. E aí? Pronto, mais rápido. Você tá conseguindo se achar Sim, em algum temperamento? Total, eu já aperto o botão do F e vamos lá, vamos sair, eu sou assim. Mas eu respeito, né? Porque nem todo mundo tem que ser igual a mim, nem eu tenho que ser igual a todo mundo. Sim. A gente tem que ter essa equalização que você falou no início, que eu acho que é o mais importante. A gente se conhecendo, a gente consegue, inclusive, criar e educar os nossos pequenos. Né? Porque a gente consegue olhar para eles e entender, não, o meu filho, ele tem esse comportamento e eu não posso pegar e por ele ser explosivo, eu também ser explosivo com ele, porque não vai dar certo. Eu tenho que manter o equilíbrio nessa educação. Exato. E aí a gente entendendo os temperamentos, eu sei como é que eu vou conversar com essa criança. Porque se eu conversar dando uma bronca mais enérgica com uma criança que é colérica ou melancólica, ela vai ficar magoada, ela vai ficar com muita raiva, ela vai guardar esse rancor. Agora, se eu falo de uma maneira mais... É que a gente não deveria falar assim, mas se eu falo de uma maneira mais ríspida com uma criança que é sanguínea, daqui a pouco ela já esqueceu. Sim. Agora, se você quer corrigir, né, bem entre aspas, assim, um comportamento. A criança está fazendo alguma coisa que não é legal, ou ela vem teimar com você. Não é assim, isso está certo. E eu sei que essa criança é sanguínea. A criança sanguínea é aquela que eu preciso dar razão para ela. Não, minha filha, você tem toda a razão. E eu tenho uma em casa, assim. Eu sei que é bem assim. Você tem toda a razão, minha filha. Mas vamos ver esse outro lado aqui. Primeiro, eu dou razão para a criança, né, porque ela precisa disso. E a criança sanguínea é aquela... Uma vez eu vi um vídeo falando que era a criança BBB. Boa, briguenta e barulhenta. Meu Deus. O que é o boa, briguenta e barulhenta? Ela é boa de socialização, ela é alegre, ela é extrovertida, né? Mas ela compra a briga. Ela é do temperamento quente. E o barulhenta porque é da festa, é da alegria. O que acontece com a criança sanguínea? Ela é muito distraída. Ela não consegue manter o foco. E por isso que eu falo, né? Eu tenho uma em casa, porque eu sei bem como é que é. Ela quer brincar de casinha. Aí ela monta a casinha, põe os bloquinhos, faz toda aquela construção. Aí quando tá tudo pronto, não quero mais brincar disso não. É bem isso mesmo. Gente, eu já voltei. Tá tudo, tudo vem lá atrás. E reflete na nossa vida adulta. Exatamente, exatamente. Então, assim, se eu entendo, né? Poxa vida, então eu sei que ela tem mais dificuldade de manter o foco, eu preciso estar mais junto e ajudar ela a manter o foco nas suas atividades, a terminar o que começou. O adulto sanguíneo é aquele assim, vou lá beber uma água. Aí ele vê um paninho, alguma coisa, não, vou guardar esse pano aqui. Aí vai lá guardar o pano, aí esqueceu que tinha que beber água e foi fazer outra coisa. E já se distraiu de novo. Então tem gente até que confunde temperamento com TDAH. Que não tem nada a ver. E não é necessariamente isso, é só uma pessoa que tem esse componente mais distraído do seu temperamento. Com certeza. Por isso que é interessante, porque é uma criança que está sendo educada, que ela vai precisar aprender a ter foco para estudar, para fazer as suas atividades. Como que eu posso estimular esta criança? Será que ela vai lidar bem com a rotina? Quem vai lidar muito bem com a rotina é a criança fleumática. A criança fleumática, lembra do temperamento relacionado à água, né? A água se adapta a tudo. Se você coloca uma rotininha, você vai fazer esse passo a passo aqui, o fleumático vai que é uma beleza. Agora, fala para um colérico seguir uma rotina. Ele não quer. Ele quer decidir a rotina. O colérico é aquele que vai e faz acontecer. Então, você não vai conseguir estabelecer uma rotina para ele. Sim. Você vai chamar ele junto e falar, minha filha, vamos lá, você que vai fazer essa rotina aqui comigo. Entendeu? Então, assim, são muitos detalhezinhos. São detalhes, mas que são necessários para essa criação, para essa educação. Exatamente. Agora, rotular de jeito nenhum, não é isso? É porque o rótulo, ele pode virar uma muleta, né? A criança fala assim, meu filho ele é colérico mesmo, ele é assim mesmo, e eu determino, e eu fico falando... Não, ele é bravo, ele é muito colérico, ele é muito... A criança vai assumindo aquilo para ela. Ela não vai buscar maneiras de melhorar. Sim. De conseguir transformar a sua personalidade para algo que seja socialmente mais aceito. Né? Então, a gente não pode rotular de maneira nenhuma. É entender para eu buscar esses pontos de melhoria. O que eu posso estimular no meu filho ou não. Maravilha. 1h31, tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, Vivi. Minha filha tem 5 anos e não lida muito bem com mudanças. Ela chora e fica com medo quando
a rotina não é sempre a mesma. Como posso ajudá-la em relação a isso? Quem pergunta é Joana Nascimento, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, a criança que gosta muito de rotina, a gente acabou de falar, né? Será que ela não é uma fleumática? Só com esse dado não dá para a gente saber, mas assim, a criança precisa de previsibilidade, saber o que vai acontecer. Então, se você vive, tem famílias que mudam muito de cidade, mudam muito de casa, isso é muito difícil mesmo para a criança. Porque Adaptação, ela tem né? Adaptação na escola, adaptação na cidade, perde os amigos, isso tudo realmente é muito difícil. Então, é encontrar maneiras de prover uma segurança emocional e dar ao máximo de previsibilidade. Então, olha, filha, a gente mudou para esse lugar, a gente vai morar aqui 1 mês. Vamos fazer um calendário para você entender quando vai chegar o dia, vamos marcar os dias, para você saber o que vai acontecer quando terminar esse período. Dá o máximo de previsibilidade possível. 0 operadora 11 9 8384 1466. Pergunta na tela. Meu filho de 3 anos brinca, come bem e dorme rápido, mas não consegue descansar. Seria algum tipo de temperamento infantil ou preciso observar para achar o problema certo? Quem pergunta é a Maia Rodrigues de Vitória, Espírito Santo. Maia, pode ser temperamento. As crianças coléricas sanguíneas, temperamento quente, extrovertido, elas não gostam muito de dormir, sabe? Elas querem continuar na brincadeira, na agitação. As de temperamento frio, fleumáticas, melancólicas, elas são mais tranquilas, né? Mas pode não ser só isso, gente. Lembra que o temperamento, ele não determina quem nós somos. A gente precisa olhar todo o contexto. Então, se a criança... Eu tenho muitas famílias que eu atendo, as mães, nas consultorias, que falam para mim, ai, não consigo colocar horário para dormir cedo do meu filho. Eu falei, tá, mas que hora você chega em casa? Ah, eu chego às 7 e eu quero pôr meu filho para dormir às 8, você vai ficar... A própria criança não quer ficar só 1 hora com os pais. Ela vai tentar prorrogar isso o máximo possível, que ela quer ficar mais tempo. E aí não é por causa do temperamento. É porque a criança tem uma necessidade maior de ter mais tempo com os pais. Então, não dá para a gente olhar para uma coisa só. Tem que entender todo esse contexto. 0 operadora 11 9 8384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Vivi. Minha neta tem muita vergonha das pessoas. Demora um pouco para se enturmar. Sempre achei que meu filho que segurava e colocava medo. Isso seria uma forma de temperamento infantil? Quem pergunta é Cristiane Carvalho, de Salvador, Bahia. Sim, existem crianças que são mais introvertidas, né? Elas têm mais vergonha, têm mais dificuldade, mas também tem uma parte da infância que todas as crianças, elas ficam mais ligadas à sua figura de apego principal, seu cuidador. Então, até ela se sentir à vontade naquele ambiente, até ela se sentir segura, até ela criar vínculos com as outras pessoas, ela quer ficar mais perto do pai e da mãe, das pessoas que ela conhece. Então, depende da idade, depende do quanto essa criança se sente amada, se sente segura. Porque quanto mais amada, segura, mais ela está pronta para o mundo. Menos ela tem medo das outras situações. 0 operadora 11 9 8384 1466. Pergunta na tela. Meu filho tem 10 anos e sempre teve um temperamento muito difícil e forte. Isso pode trazer algum dano no futuro? Tomás Osvaldo Nascimento, de Brasília, Distrito Federal. Tomás é o exemplo do fogo que a gente deu, né? O fogo descontrolado, o vento descontrolado do sanguíneo. O que acontece com o vento descontrolado? É tufão, sai arrastando tudo pela frente. Então, sim, porque nós temos que aprender habilidades para regular essa expansão. Então, se o seu filho ele tem esse gênio forte, esse temperamento forte, talvez ele seja aí um colérico sanguíneo. O que ele precisa? Ser escutado, dar razão para ele. Lembra do exemplo da razão, isso é muito importante. Não, filho, você tem toda a razão, você pode ficar bravo assim. Agora vem cá, vamos conversar. Então, primeiro eu me conecto na emoção dele, nessa braveza, para depois trazer ele para uma conversa e ensinar habilidades dele se controlar, dele não ser impulsivo, pensar antes de falar. Isso eles vão aprendendo, porque a infância é repetição, educação é repetição. Exercícios físicos, de repente uma yoga, pode ajudar também a criança, um esporte pode ajudar ela nessa busca interior que o adulto quer que ela tenha?
Pode ajudar no sentido de colocar energia para fora, extravasar o estresse, mas isso não impede, não significa que ela vai saber se controlar quando ela estiver muito brava. Sim, né? ela está em formação. Daí você comentou conosco que até os 20 e poucos anos a gente está em formação também. Isso, mas o que a gente precisa? A gente precisa de inteligência emocional, que não é deixar de sentir. Eu vou sentir raiva, mas eu não vou empurrar quando eu estiver com raiva. Sim. Eu vou regular o meu comportamento. Eu vou respirar, eu vou me acalmar, vou sair de cena, vou beber uma água. Mas eu preciso entender o que eu estou sentindo para eu poder tomar essas medidas e não ser impulsiva. Então, com quem que a criança aprende? Com os pais, com o exemplo dos pais. Então, se a mãe é impulsiva e na hora briga com a criança, empurra, grita, é esse modelo que ela está aprendendo. Então, o que a mãe precisa fazer? Filha, eu tô nervosa agora. Aí sou eu, né? Sou eu que comecei a ficar. Eu não vou conversar com você porque eu tô nervosa agora. Eu vou lá beber uma água. E aí eu saio. E com isso ela tá aprendendo que não é para conversar quando tá nervosa. É para sair e se acalmar. Aí eu volto. Tô mais calma, vamos conversar? Isso, 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Vivi, qual a melhor forma de ver as características? Preciso só observar ou passar em algum especialista? Quem pergunta é Renan Baptista, de Manaus, Amazônia. Não precisa passar em nenhum especialista. Na verdade, assim, o temperamento é você observar como a sua criança reage, como que ela, se ela guarda rancor ou não. São essas questões que a gente vai observar e aí eu vou pensando, puxa, eu acho que meu filho, ele talvez seja colérico, ele talvez seja sanguíneo. E aí eu, né, como pai, vou aprender como me comunicar melhor com aquela criança. Mas isso tudo como uma ferramenta para ajudar no dia a dia, na criação e na educação. Não como algo que precisa bater o martelo e tem que fazer assim, eu tenho que procurar um especialista para isso. Bom, eu sei que o assunto ele é realmente um vespeiro, né? Porque nem a maioria de nós não somos frutos do amor, é do acontecimento. E aí quando a gente vê uma especialista em comportamento, né, infantil, né, nessa questão de nos treinar, inclusive, a ter um olhar mais humano e fraterno com as crianças, a gente vê que a gente precisa de muitas décadas, quiçá de muitos séculos, para ter uma educação assertiva com os pequenos, porque de verdade educar dá muito trabalho, né? Nem todo mundo tem essa visão que você tem, né? Mesmo sendo uma especialista da área. Eu acho bacana a gente falar nisso num programa da tarde, para que as pessoas possam compreender que educar, a gente tem que se abdicar de outras coisas que a gente adulto gosta de fazer e aprender a buscar nessa relação também coisas bacanas para que a gente possa se dedicar a um filho, a uma filha, aquela criança que a gente se propôs a amar, né? É muito difícil mesmo educar. A gente está falando aqui, rimos alguns momentos, mas nem de cada 10 pessoas, 2 ou 3 no máximo, consegue ter essa visão mais fraterna com os nossos pequenos, porque eu digo que é fraterna mesmo. Na verdade, Fábio, assim, eu nem sempre fui essa pessoa aqui, não. Sim. Né? Eu fui estudar e eu fui aprender. Agora, eu virei depois uma especialista na área porque eu acabei trilhando esse caminho. Mas quando a minha filha, de 1 ano, começou a fazer birra, e aquilo me irritava profundamente, eu não sabia como agir, eu brigava com ela e a coisa só piorava, foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa aqui que não está errado, né? Tem algo que dá mais para eu fazer. O que eu posso fazer? Vou estudar. E aí fui ler, fui buscar informação. Então a gente pode, hoje tem muita informação gratuita na internet, no YouTube, muitos vídeos. Meu canal do YouTube tem mais de 100 vídeos falando de comportamentos de primeira infância. Sim. A criança que mente, a criança que arremessa objeto, o que você faz, como que você conversa. A gente precisa aprender, porque a gente precisa ensinar amor para os nossos filhos. É assim que a gente vai mudar o mundo. Com certeza. Né? E para você aprender, você pode entrar em contato com a Vivi Cirineu, né? Através do Instagram que está na tela, Vivi Cirineu. Vivi Cirineu. Lembrando que ela também trabalha com treinamento para o pessoal que trabalha com educação, né? Não só para os pais, para os casais, enfim, até os casais LGBT também podem entrar em contato com a Vivi Cirineu, né? Que adotaram uma criança, enfim. Eu acho importante a gente lembrar isso, que é um outro nicho que também merece todo o respeito, né? Porque quem adota ainda tem muito mais amor,
do que às vezes quem tem um filho sanguíneo, né? Eu acho que adotar é um ato de amor que poucas pessoas têm essa grande generosidade, né? Às vezes somos frutos de uma relação que aconteceu e depois a gente é amado, mas quando a gente é escolhido por alguém que nos adota, tem muito mais amor, muitas vezes envolvido, né? Então você pode entrar em contato com a Vivi Cirineu, aí como está na tela, Vivi Cirineu, certo, Vivi? Certo. E lembrando que tem o canal dela também no YouTube, tem mais de 100 vídeos, como ela bem colocou aqui, você pode já começar a se instruir, né? Não é um manual, mas que vai te dar um bom norte nessa educação dos seus pequenos, vai dar com certeza. Sim, certamente. Obrigado e até a próxima terça. Obrigada, Fábio. Até mais. Tchau, tchau. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.